Parece que nunca houve ditadura no Paraná, parece que nunca houve opressão no Paraná e parece que esse período da ditadura militar no Paraná simplesmente não ocorreu. Pouca gente sabe que Curitiba foi capital do Brasil justamente pelo Paraná não ser um estado hostil à ditadura militar. Pouca gente sabe que Che Guevara passou por Curitiba. Pouca gente sabe que o Paraná foi um dos grandes celeiros no Brasil contra a opressão da ditadura militar. E hoje os jovens paranaenses curitibanos não sabem o valor que o Paraná tem em todo esse movimento pró-democracia. Naquele período que os historiadores chamam que ocorreu uma primavera na ditadura, né? Foi 67, 68, houve as maiores manifestações estudantis da história de Maringá e uma tentativa de organizar, a partir de Maringá, uma greve geral. Então, eu fui preso 3 vezes, uma semana após a decretação do AI-5, 1968, um jovem padre chamado Padre Eurivaldo Robles, que hoje, ainda hoje, pertence ao clero lá em Maringá, um jovem padre da teologia de libertação, totalmente a favor da luta dos trabalhadores, e por causa disso foi que ele foi também detido, né, junto comigo, e um líder estudantil chamado Francisco Timbó de Souza. A ditadura começou a desmantelar todas as organizações de luta armada do Brasil. Uma por uma foi caindo, até que chegou a vez do PCBR, em todo o Brasil, foi desmantelado, inclusive aqui no Paraná, e na região de Maringá foram presos 17 militantes, moradores lá de Maringá, inclusive eu. Bom, todos nós tínhamos um passado comum do ponto de vista de famílias e de pessoas. A maioria de nós éramos profissionais liberais, advogados, jornalistas, professores, pesquisadores, sociólogos. Portanto, havia uma primeira condição que era a nossa identidade do ponto de vista de família e de pessoas. O segundo era uma identidade política, ou seja, nós queríamos um processo democrático no país. E nós vivíamos uma situação de ditadura e, consequentemente, entendíamos de que essa identificação tinha que nos levar a um sentido novo no processo de libertação do país. Tortura não se apaga, a tortura não se esquece, ela habita o ser a vida toda. Meu pai morreu depois de 30 dias numa cama de UTI, dizendo que o seu corpo sofria da tortura. O seu corpo não sofria dos medicamentos, do câncer. Eu acho que é isso que a sociedade tem que entender. Quem falar que no Brasil um preso político não foi torturado é mentiroso. Todos os presos políticos do Brasil, todos, de todas as organizações, foram torturados, uns mais e outros menos. O processo de prisão é um processo estranho. Nem sempre a coisa é sistemática, funciona para todos da mesma forma, né? Pessoas mais frágeis fisicamente, como o caso de um dos nossos colegas, foi um engenheiro, foi colocado sobre uma latinha de leite condensado e tinha que se equilibrar na latinha de leite condensado, porque se caísse, apanhava. Mas fizeram com ele porque ele era, sabe, uma pessoa magrinha, pequenininho. Essas coisas, esses critérios também que nem sempre se explica, né? Um apanha, outro não apanha. No nosso caso, que eu saiba, 1 ou 2 pessoas passaram um processo de constrangimento maior. A gente está sempre constrangido, porque prisão é constrangimento, né? Eles chegaram, invadiram minha casa, né? Eu tinha 3 crianças pequenininhas, a minha mulher, né? Eles chegaram, invadiram, cercaram o bairro onde eu morava. O doicode chegou, sempre nas caravanas, naquela época eles andavam de caravanas, o pessoal do doicode, né? E me prenderam. Me algemaram, né? Me arrastaram para a caravana, colocaram um capuz, colocavam um capuz assim, ó, vamos algemar você, colocavam o capuz e jogaram dentro da caravana. Ficamos lá junto com esses 17 outros jovens de Maringá. E também de Londrina, e de todo o Paraná, do norte do Paraná, que foram presos e levados para esse quartel do Exército em Apucarana. Eu tinha 14 anos quando meu pai foi preso, sequestrado, junto com meu irmão, na época com 17 anos. E meu pai foi condenado a 3 anos de prisão, por defender a democracia, por defender a liberdade. Foram 3 anos no AU, irreparáveis.
As nossas Forças Armadas abrigavam dentro da sua estrutura militar um organismo chamado DOI-CODE, que era uma organização terrorista de extrema-direita, que prendia, torturava, matava. A mais emblemática dela é do Vladimir Herzog, né? Que até hoje se fala, né, naquele episódio. Mas muita gente esquece, inclusive os intelectuais, de esquerda também, que eu acho isso um horror, né? Que na mesma semana mataram também, o DOI-CODE matou, um operário chamado Manuel Fiel Filho. Ninguém fala do operário. Vamos falar do exaltar e falar do Vladimir Herzog? Vamos. Mas vamos falar do operário Manuel Fiel Filho, que também foi morto na mesma circunstância de tortura, de prisão clandestina, no DOI-CODE de São Paulo. Eu lembro da polícia entrando em casa e lembro da minha mãe conversando com a gente, dizendo que aquelas pessoas queriam levá-la, que ela não era amiga daquelas pessoas, que ela não gostaria de estar indo, mas que ela tinha que ir. E a gente ia assustado, né? Eu tinha aquela impressão de criança de que polícia prende ladrão. O DOI-CODE do Exército, né, prende você e durante um período de uma semana ou 10 dias, você morreu para a sua família, para seus amigos, para todo mundo, porque você simplesmente desaparece. E só vai reaparecer depois que eles interrogaram você, bateram em você, torturaram você, física e psicologicamente, entendeu? Aí depois que ele faz você assinar o que você quer e o que você não quer, e se não assinar, volta para as torturas, era assim um método truculento do pessoal do DOI-CODE, aí você é liberado no sentido de vai para a fase legal da sua prisão, dentro dos preceitos do Tribunal Militar do Brasil da época, né? da Lei de Segurança Nacional da época. As igrejas, entidades civis por aí se reuniram, protestaram, fizeram nas missas denúncias violentas contra a ditadura, e a ditadura ainda estava existindo. Olha, foi um movimento politicamente muito bom. Os jornalistas sempre foram muito aliados nessa hora, sempre foram muito amigos, né? Porque todo mundo sabia que a divulgação era a melhor arma que se tinha, né? Então o movimento foi crescendo. Na época também existia um começo de resistência em torno do MDB, né? O MDB também abriu as portas na época, né? Com a oposição de alguns, mas com a abertura de outros. Em março de 1978, o país vivia já um certo esgotamento do ciclo militar, que iria ter um fecho 8 anos depois, em 85. Naquele momento, dois setores polarizavam o chamado sistema, que era o sistema militar que dominava o país. Um setor considerado linha dura, que pretendia continuar o regime militar nos mesmos moldes duros em que ele vinha se desenvolvendo, e um setor mais moderado que, percebendo as circunstâncias sociais, políticas e econômicas do país, percebia que algumas alterações deviam ser feitas para ajustar mais o próprio regime militar às circunstâncias que o país vivia. Por exemplo, decretando o fim do AI-5, o ato institucional número 5, uma lei de caráter excepcionalmente autoritário e que era uma excrescência no país. Aparentemente, o presidente Geisel representava o grupo que estava mais ligado a esta linha mais moderada naquele momento, tanto que ele próprio, em dezembro daquele mesmo ano, acabou com as 5. E outros generais eram uma linha mais dura. Veio a anistia de 1979. Eu sou um dos anistiados da última anistia do governo brasileiro. Eu, Ildeu, o Manuel Jacinto Correia, Nilton Abel de Lima, enfim, tantos companheiros nossos. Muitas pessoas que viveram na época mesmo, que hoje tem 40, 50 anos, não passaram por esse período e não se deram conta do que passaram, não sabem o que aconteceu. E até hoje não sabem, e por isso talvez até alguns idolatrem o regime, né? Meu pai lutou
morreu sendo um brasileiro, acreditando muito no que fazia, sabia que a democracia era para sempre. Agora, temos que virar essa página sim, contando a verdade. Quero ver a lista do nome dessas pessoas como herói da pátria. Esses são os heróis da pátria que dedicaram o seu sangue, a sua família, a sua vida por uma causa única, país democrático. Eu me lembro que quando eu fui prestar depoimento, no fundo, o sentimento que me deu na hora foi foi assim, eu estou prestando um depoimento para a história, eu não estou prestando um depoimento para esse senhor que está na minha frente. Eu me sentia como um período de Inquisição, como um período de Idade Média, em que eram absurdos que se falavam e que achava até bom que aquilo ia ficar registrado, porque aquilo era um documento de um período negro da nossa história e que eu estava tendo oportunidade de registrar que aquilo tinha acontecido de fato. E eu acho importante dar esse depoimento, assim, porque nenhuma forma de autoritarismo deve se repetir. Uma vez eu vi a esposa, companheira do Marighella no Jô Soares, dando um depoimento, emocionada, assim, que ela contava a história do marido dela para que isso nunca mais se repetisse. O sol que veste o dia de vermelho, o homem de preguiça, o verde de poeira, seca os rios, os sonhos, seca o corpo, a sede na indolência. O sol que veste o dia de vermelho, o homem de preguiça, o verde de poeira, seca os rios, os sonhos, seca o corpo, a sede na indolência. Beber o suco de muitas frutas, o doce e o amargo, indistintamente. Beber o possível, sugar o seio,